Olá, eu sou o Luiz e hoje estaremos fazendo um pão tipo italiano, tipo português, meio português, meio italiano, não europeu. Para isso a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Precisamos de farinha de trigo normal, tipo 1, qualquer supermercado, qualquer marca, não vi grandes diferenças com marcas. Precisaremos de fermento, estou usando fermento biológico, também de mercado, de pacotinho, de qualquer marca. Dá para fazer com fermento natural, é só triplicar a quantidade, mas eu prefiro, por uma questão de praticidade, usar o biológico. E vamos precisar de água, tem aqui um copinho medidor, depois falaremos também das quantidades, mas é um copinho medidor. Vai precisar de um recipiente e de uma colher, é tudo o que você vai precisar para fazer esse pão. Vamos então precisar de 310 ml de água, eu aqui no meu copo medidor tenho aqui então 310 ml. Se você está usando em xícaras, você pode usar uma xícara e 1/4 mais ou menos, um pouquinho mais de 1/4. O importante é que vamos precisar de duas quantidades de 310. Vamos usar primeiro 310 e depois voltaremos a colocar mais 310 de água. Nessa primeira fase, os 310 vão ser misturados com o fermento e vamos adicionando a farinha aos poucos. Separamos já então o fermento, temos sensivelmente 2 colheres e meia de sopa, 3 colheres de sopa, são mais ou menos uns 11, 12 gramas, caso você queira fazer com balança. E vamos então colocar ele num recipiente relativamente grande, e colocamos ele seco no recipiente vazio. Muito bem, agora iremos juntar a água com o fermento, a gente vai virando sem qualquer problema, iremos juntar a água aqui. 310 ml de água, fermento, pegamos a nossa colher de sopa e vamos só misturando, nada extraordinário, só misturando mesmo, fazendo englobar todo o fermento aqui com a água. E depois disso temos aqui o meu fiel ajudante que veio dar uma mãozinha, você veio dar uma mãozinha? Então a gente está misturando e vai diluindo aos poucos. E depois de completamente diluído a gente deixa ele esperar uns 5 minutinhos para ele dar uma ligeira já pré-fermentada, digamos assim, para dar uma ativada no fermento. E depois disso a gente volta então, assim que o fermento estiver ativado, para começar a misturar a farinha. No caso de estar muito frio, menos de 10 graus, 15 graus por aí, adicione um pouquinho de açúcar, que vai ajudar o fermento a dar um up nele, ele vai ficar mais ativo e mais ajudar a fermentar melhor o seu pão. Se tiver temperatura acima de 15, de 20, não precisa, no nosso caso nós não colocamos, porque estão 27 graus mais ou menos. Então vamos já começar a adicionar a farinha no fermento ativado com a água. Já estamos então aqui com os 310 gramas de farinha, medidos aqui no copo, então é 310 de água, 310 de farinha, fica fácil de ver exatamente e fixar essa forma. Então vou usar aqui uma peneirinha para dar uma afinada na farinha, a farinha é a mesma, mas vai facilitar, eu vou fazendo literalmente assim, eu vou colocando bastante aqui na peneira, aí eu vou dando uma afinada, você vê que é uma polvilhada, e aí à medida que vamos polvilhando, entra de novo a nossa colher e a gente vai misturando. Vai misturando, inicialmente vai ficando esse mingauzinho, vamos misturando. A ideia é misturar toda a farinha com a água, deixar ela basicamente ir sumindo, mas também não precisa ser muito preciso. Vai fazer esses gruminhos? Vai, mas relaxe que eles vão sumir depois. Colocamos então mais farinha aqui já vamos virando quase tudo, e aí vamos fazendo quase ao mesmo tempo. Dá para fazer na batedeira? Não recomendo. A batedeira vai ser um pouco mais agressiva e a ideia é que a gente não bata muito essa massa a gente depois não vai sovar ela, a gente não vai precisar fazer mais nada que não seja realmente misturar a água, a farinha e deixar esses ingredientes funcionando todos juntinhos. E agora começa a ficar aqui nessa fase que já está mais uma massa meio líquida. E a gente vai colocar o resto da farinha. A gente pode já até bater ela.
até inclinar para vocês verem melhor a massa. Ela fica com essa consistência, é a fase intermédia. Por que a gente faz em duas fases? Para ajudar a facilitar essa incorporação. A gente não vai fazer uma pausa aqui, mas se vocês puderem observar aqui novamente, já pode ver algumas bolinhas, que isso é sinal que o fermento ele já está começando a querer fermentar essa farinha que a gente acabou de adicionar. Depois dela estar essa fase consistente, vamos adicionar um pouquinho de sal. Vamos então, como eu disse, adicionar o sal. Vamos usar uma colherzinha de chá rasinha de sal, são cerca de 8 gramas sensivelmente, 7, 8 gramas. E a gente espalha aqui em cima da massa com ela líquida mesmo. Vou dar uma pitadinha. E pronto, esse é o sal que a gente vai necessitar. Depois de adicionado o sal, vamos então para mais 310 gramas de farinha. E é o mesmo esquema da primeira fase, vamos misturando, usando a peneirinha. Se não tiver peneira, não tem problema. Ela vai funcionar do mesmo jeito. A peneira só ajuda ele ficar ele vai ficar um pouquinho mais fofo o pão no final. Pode parecer pouca diferença, mas o que a farinha é mesmo e qual é o que a peneira vai fazer? Eu não sei, sei que ele vai ficar mais fofo no final, eu não sou o mestre cuca. Agora, essa fase de misturar, como vocês podem observar, a farinha ela vai começando a ter mais dificuldade, porque a quantidade de água é a mesma. E a massa agora vai começando a ficar mais assim, embrumada, vai ficando um pouquinho mais complexa e acontece muito de ficar rodando, aí você segura um pouquinho. É uma tarefa para duas mãos. Já começou a ficar mais cimento, quase aquela textura de cimento. A gente vira já o resto e vai ficando. Eu vou até colocar aqui. Sempre com a colher. Eu sei que muitos pães que você vai achar receita na internet vão querer levar ovo, vão querer levar óleo, leite, muitas coisas. Não precisa. Esse pão, ele é, como eu disse, é um tipo italiano, ele vai ficar mais durinho, não é aquele pão fofo da fazenda, não é definitivamente isso. E é só ir continuando, botando farinha nele. Botamos agora um pedaço generoso aqui de farinha. E ele vai incorporando. Dá um certo trabalho, mas sem usar as mãos. Esse é um segredo, digamos assim. Não é propriamente, mas é algo que faz diferença. Se eu virasse isso aqui na pedra e começasse a sovar ele ia realmente ficar muito fofo. Mas não é a característica do pão que a gente pretende fazer, é um pão mais duro, com uma casca mais grossa. Então ele não vai poder ficar assim tão fofinho, que isso é o que acontece se a gente sovar. Deixa eu continuar aqui batendo e vamos botar o finalzinho. O restinho da farinha aqui. Tá vendo o que a peneira serve? Ficam esses grãozinhos às vezes de farinha. E esses iriam engrossar e iam acabar no seu pão. Mas se não tiver aquilo com essa e amassar, se não tiver a peneira, vai sumir tudo e vai ficar tudo legal. A massa começa a ficar assim mais grudenta, essa consistência assim. A ideia é essa, ficar fazendo uma bolinha aqui. Pegar toda essa farinha em volta para não desperdiçar nada da massa. E pronto, a nossa massa está batida. Você não vai relar a mão nela, você não vai fazer absolutamente nada com ela. Você vai deixar ela quieta aqui, vai botar um paninho, vamos botar um paninho em cima e vamos deixar 1 hora sensivelmente. Se estiver muito quente pode ser uns 45 minutos, se estiver muito frio pode ser 1h30. Mas pelo menos 1 hora é uma boa regra para deixar esse pão fermentar, ele vai dobrar de tamanho e depois a gente volta. Muito bem, depois de cerca de 1 hora, por acaso foi 1h15 mais ou menos, o nosso pão que estava coberto com esse paninho, agora a gente vai descobrir só para vocês verem como ficou. Ele cresceu bastante a massa, essa massa ela ainda fica assim meio úmida, mas você já pode ver esses buraquinhos aí, todos esses buraquinhos são
o fermento crescendo e fazendo o seu pão ficar saboroso, e depois vai fazer aqueles alvéolos maravilhosos. Agora vamos para o próximo passo, e o próximo passo é bastante contraintuitivo, que é colocar na geladeira. Eu sei que normalmente não se associa geladeira com crescimento de pão, normalmente é ambiente quente, seco. O que acontece na geladeira? O pão que está desse tamanho, ele vai continuar fermentando por mais tempo, mas como estará num ambiente muito frio da geladeira, ele não vai crescer de tamanho, ele vai só fermentar no mesma massa, no mesmo tamanho. E isso vai aumentar, esses pequenos orifícios eles vão aumentar um pouco mais, vão se transformar em bolhas maiores. E esses alvéolos são mais saborosos e são mais característicos do pão italiano. Quanto tempo na geladeira? Cerca de 1h30, 2 horas, ou seja, foi 1 hora na temperatura ambiente e agora 1h30, 2 horas. Se você quiser deixar a noite inteira para de manhã fazer, também dá, 6 horas, 12 horas. Na geladeira não há propriamente um limite certo. O mínimo eu acho que é pelo menos 1 hora, 1h30. Depende também da sua geladeira. Mas então esse é o próximo passo. A gente misturou, deixou a massa aqui sossegadinha 1 hora e agora vamos para 1h30 na geladeira. Depois de cerca de 2 horas na geladeira, a gente retira e, como se pode ver, retirando o caninho de cima, podemos observar que a massa deu uma certa decaída, mas você pode continuar observando os buraquinhos, os alvéolos que se irão formar depois. Ela fica assim meio seca, é a geladeira mesmo, mas isso não é um problema, porque assim que a gente retirar ela daqui, iremos ver que ela não ficará perfeitamente normal. Para retirar eu uso um sargento desses aqui, é sargento. Se não é sargento é esse negócio aqui, essa raspadeira. Dá para fazer na mão, dá para fazer com uma colher, tanto faz, é o que você tiver aí para retirar essa massa, que ela vai ficar grudada aqui. Você dá assim, gentilmente, uma afofada aqui para libertar ela do próprio vasilha onde ela foi, o recipiente onde ela fermentou. Você pode fazer isso, antes pode colocar um pouquinho de azeite, mas não vai melhorar muito. Antes disso, de deixar ela aqui, eu vou só colocar um pouquinho de farinha, eu estava esquecendo aqui. Um pouquinho de farinha, coloquei até um pouco demais. Vamos colocar aqui, que é exatamente aqui. Dá para espalhar de um jeito melhor, mas resolve assim o problema. Aí vamos então. Você vai sentir um certo cheirinho assim, meio um azedinho, e esse mesmo é o processo de fermentação que ainda está andando. É um bom sinal isso aqui. É um sinal que esse pão vai crescer bastante na forma. Dá para fazer esse passo intermédio que eu estou fazendo agora, que é colocar ele numa pedra. Retiramos aqui a vasilha. E temos então aqui a massa. Nós o que vamos fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha por cima, só uma polvilhadinha. Prontinho. E agora a gente vai... Não iremos sovar, iremos só, de certa maneira, bolear um pouco a massa, deixar ela um pouco redondinha. E esse é o momento ideal para começar a preparar então o seu forno, porque obviamente vamos colocar para assar no forno. E já vamos falar então de temperaturas de forno e de formas. Basicamente esse formato assim, ela está mole, eu não sovei, eu não fiz nada com ela, deixei ela ficar desse jeito assim, e vamos agora preparar a forma e o forno. Muito bem, temos então agora a forma aqui onde vamos assar o nosso pão, que a massa está ali descansando em cima da pedra. É uma forma Teflon, com cerca de 22 centímetros, você pode usar uma forma daquelas de pizza redonda, pode usar um pirex, você pode usar o que você tiver em casa para poder colocar essa massa. Se for um de pizza, recomendo que deixe a massa redonda, ela aqui está mais compridinha. Eu vou só colocar um pouquinho de azeite no fundo, embora seja uma forma de Teflon, ajuda a retirar depois e também dá um saborzinho gostoso.
É só um fiozinho que vamos colocar aqui, não é muito azeite, é literalmente só para untar um pouco o fundo, que vai dar um saborzinho. É só isso aqui de azeite. Aí o processo que eu faço é um processo de fazer ela escorrer. Eu poderia usar até um pincelzinho daqueles para massa, para bolos, etc. Exatamente para untar, para fazer esse processo, mas não é necessário. E a gente vai deixar assim por enquanto. E vamos então agora colocar a massa aqui. Ela está um pouquinho, se você repararem, está quase do mesmo tamanho aqui da forma. Então só nos resta fazer esse processo. Eu vou dar já uma encurtada nela, porque se eu não der, ela quando fizer, ela irá esticar um pouco demais. Um ligeiro toque aqui em cima, só para esticar ela certinho. E agora iremos então polvilhar um pouquinho de farinha, só um pouquinho de farinha, um polvilho leve, só para dar aquele branquinho que é tão legal e tão visualmente maravilhoso. E agora, um truque final, a gente vai precisar de uma faquinha, se você puder só, com licença, faquinha normal de cozinha, só fazer assim um rasguinho, outro rasguinho, outro rasguinho. Se você tiver uma gilete, um estilete, algo mais afiado, ele não dá essa repuxada, fica um pouco melhor. Estranhamente eu gosto do efeito visual que essa repuxada dá depois de assado. Vamos então agora falar sobre o forno dentro de instantes. Depois da nossa massa colocada na forma, você pode ainda colocá-la, deixá-la um pouco fora, uma meia hora, caso queira que ela suba um pouco. Eu pessoalmente prefiro ela assim como ela está, e vamos colocá-la ela assim mesmo no forno. Se quiser deixar fora na geladeira uma meia hora, é o seu gosto. O nosso forno está já pré-aquecido, eu deixo ele a 270 graus para dar uma pré-aquecida, mas isso é só o momento de pré-aquecimento. Assim que nós colocarmos então o nosso pão, não tem grande ciência, é literalmente colocou, fechou, 240 graus. Vamos deixar 240 graus por 23 minutos. Obviamente isso varia de forno para forno, varia de tipo de gás, se for gás encanado ou gás de botijão. Tem variâncias. Se você conhecer o seu botijão ou conhecer o seu fogão, você vai saber mais ou menos como se adequar, mas aqui no meu, 23 minutos a 240 graus, ele vai dourar a parte de fora. Depois desses 23 minutos, a única coisa que fazemos é então baixar para 180, mais 23 minutos. Essa técnica funciona para mim e daqui a 40 e poucos minutos a gente vai ver o resultado que deu. Depois de retirarmos o nosso pão do forno, ele esteve lá então esses 23 mais 23 a 220 e 23 minutos a 180 graus. Nós temos então o pão com esse aspecto bonitinho. Eu vou usar uma colher para dar uma ajuda para retirar, vou segurar aqui com o pano que ele está bastante quente, mas eu já consigo pegar nele e colocar ele aqui. Colocamos aqui para cá, colher não precisamos mais, e esse então é o nosso pão. Conseguimos fazê-lo de maneira simples, leva algum tempo, mas o resultado é bem bonito. Só recomendo usar uma base que tenha alguns furos embaixo, porque se colocar direto na pedra, o calor vai condensar a água e vai ficar tudo molhado. Então convém ter um espacinho. Pode ser um escorredor de louça, pode ser alguma grelha que você tem, para não ficar em contato direto com uma superfície, porque ele está bastante quente. E não convém cortar ele enquanto ele ainda está bastante quente, convém esperar pelo menos uma meia hora, 40 minutos, porque senão ele vai desmontar
deixe ele solidificar um pouquinho, que ele precisa esfriar para ficar gostoso. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso pão italiano. Depois de esperar esfriar cerca de meia hora, vamos fazer mais alguns vídeos. Bate, esse cheirinho tá maravilhoso. Vamos então cortar, abrir o pão para ver então como é que ele ficou. Usamos então uma tábua, uma faca de pão e vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou o nosso pãozinho. E prontinho, temos então 3 fatias, vamos botar uma manteiguinha. Espero que tenham gostado. Como disse há pouco, vamos fazer então mais vídeos com outros tipos de pães e já sabe, inscreva no canal, subscreva, sininho, aquelas coisas todas que você já sabe. E até a próxima.